Eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor. Quero deixar para a sua meditação a palavra de Deus bastante importante, pois nós precisamos de crescer não só em graça, mas também crescer no conhecimento da palavra de Deus. E eu te convido para ler a palavra de Deus comigo no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 12 e 13, que nos diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém. Eu quero deixar para a sua meditação, para a minha meditação, essa palavra bastante importante que foi inspirada pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo. E ele, cheio do Espírito Santo, nos transmitiu essa palavra bastante importante. O versículo 12 nos diz assim: dando-nos graças ao Pai e nos fez idôneos. Você sabe o que significa ser idôneo? Idôneo significa competência para realizar alguma coisa. Idôneo significa apto, significa capaz, significa competente. Foi assim que o Senhor Deus fez da gente. Foi assim que Ele transformou a gente. E nos diz a palavra de Deus aqui que Ele nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Agora eu quero deixar bem claro, meu querido, que o Senhor Deus, Ele nos fez idôneos para participar, não é da herança dos santos nas trevas, não tem disso. É da herança dos santos na luz. Observe bem. Por isso que Ele nos fez idôneos, competentes, aptos, capazes. Por isso que Ele nos deu esses privilégios. Nos deu esse privilégio de ser idôneo. E nos diz aqui que é para participar da herança. Herança é uma coisa importante. Tem gente que não valoriza a herança, mas nós precisamos valorizar a herança. Principalmente essa herança espiritual, que ela é muito importante. E nos diz no versículo 13, nos diz assim, que Ele nos transportou da potestade das trevas. Significa que antes estávamos nas trevas, estávamos vivendo em trevas. É o que a palavra de Deus nos diz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos em trevas, e eu costumo dizer que se estávamos em trevas, aceitamos Jesus, precisamos o quê? Viver em novidade de vida. Concorda comigo ou não concorda? É claro que você concorda. Precisamos viver em novidade de vida. Porque fomos transportados das potestades das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então nós precisamos de viver em novidade de vida. Agora, de repente, você queira me perguntar, mas pastor, dê assim alguns exemplos de comportamentos de pessoas que estavam nas trevas, alguns comportamentos que algumas delas têm e quando aceita Jesus precisa de mudar de vida. Deixa eu te dizer, é fácil. A mentira. A mentira prova que o homem ele está nas trevas. Ele ainda está em trevas. Inclusive a Bíblia nos diz, se você não sabia, acredite, é verdade. A palavra de Deus nos diz que o mentiroso não herdará o reino de Deus. Mentiroso é o diabo, ele que é o pai da mentira. E uma outra coisa, caloteiro, mal pagador.
A pessoa que compra e não paga. Tem pessoa que às vezes até compra e não consegue pagar mediante a situação que ele passa a viver, dependendo da crise, mas depois que ele supera tudo isso, ele procura pagar, não vai dar calote nas pessoas. Uma outra coisa que prova que alguém está em trevas, chama-se palavrão. Pessoa que a garganta dela é um sepulcro aberto. Inclusive eu quero te dizer, meu amado irmão, que a nossa garganta não pode ser semelhante a um sepulcro aberto. A nossa garganta, ela depois que aceitamos a Jesus, precisamos de fazer aquilo que eu disse para você, viver em novidade de vida. A nossa garganta não pode ser mais para falar palavrões. A nossa garganta, ela não pode ser mais depravada. Precisamos de mudar de comportamento. Observe isso. A mesma fonte de água que jorra água doce, não pode jorrar água salgada, não é verdade? É claro que é. A mesma torneira que jorra água limpa, não pode jorrar água suja. Então a mesma garganta que glorifica a Deus, que fala a palavra de Deus, que louva o Senhor, não pode ser uma garganta depravada. Precisamos o que? Viver em novidade de vida. Uma outra coisa, eu estou te dando aqui um pequeno relatório, o adultério. O adultério também, o homem que vive no adultério. O que é adultério? É muito fácil de dizer. Adultério é o homem que é casado e ele arruma outra mulher na rua. É a mulher que é casada e arruma outro homem lá na rua. Isso significa adultério. E a Bíblia nos diz que o adultério ele é pecado. Os adúlteros não herdarão de maneira nenhuma o reino de Deus. Você acredita? É claro que acredita. Se a palavra de Deus diz, eu creio, e você também deve crer. Uma outra coisa que nos diz aqui, que não herdará o reino de Deus. Afinal de contas, fomos chamados aqui, como a Bíblia nos diz, para participar da herança dos santos na luz. Se fomos chamados para participar da herança dos santos da luz, precisamos viver em novidade de vida, meu amado irmão. Uma outra coisa aqui que eu quero te dizer é o desobediente. A Bíblia nos diz que o desobediente não é bem sucedido, também não vai herdar o reino de Deus. Você sabia que tem filho que ele é desobediente ao pai, desobediente à mãe? Na escola ele é desobediente aos seus professores. Quando ele cresce, ele vai trabalhar, ele é desobediente a seus pais, ou melhor, ele é desobediente aos seus chefes, ele não obedece a chefe, ele não obedece o patrão. Esse tipo de pessoa precisa mudar de vida para poder participar, como diz aqui, da herança dos santos na luz. Você precisa mudar de vida. O Papai do Céu não vai dar mole para você, acredite, é verdade. E nos diz a palavra de Deus que nós fomos transportados, eu fui transportado, Ele me transportou da potestade das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você também foi. Precisamos valorizar isso, e muito mesmo. Se você não valorizava, pare para analisar. Valorize, meu querido, essa palavra bastante importante, esse conselho da palavra de Deus, ok? Fica para sua meditação, para minha meditação, e que Deus conceda uma nova oportunidade de continuar aprendendo a palavra de Deus. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Um abração e fique na paz.